Bem-vindos e bem-vindas a esta terceira mesa, a última mesa do módulo 4, intitulada Comunicação e Circulação de Informações. Esta mesa vai ter 3 participantes. Em primeiro lugar, Lucas Maximiliano Monteiro, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O Lucas trabalha há bastante tempo já sobre estes temas, é autor de vários artigos e destacava o seu livro A Inquisição não está aqui, a presença do Tribunal do Santo Ofício no extremo sul da América Portuguesa entre 1680 e 1821, entre outros trabalhos. A segunda participante desta mesa é a professora Daniela Calainho, que é professora na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que também é autora já de diversas publicações sobre estas temáticas, incluindo os seus 2 livros que eu gostaria de destacar, Os Agentes da Fé, Familiares da Inquisição Portuguesa no Brasil Colonial, e também A Metrópole das Mandingas, Religiosidade Negra e Inquisição Portuguesa no Antigo Regime. Por fim, teremos a comunicação de Nelson Vaquinhas, do CIDEUS, da Universidade de Évora, que é autor também de um importante livro sobre a temática da Inquisição e das comunicações, da comunicação ao sistema de informação, o Santo Ofício e o Algarve, entre 1700 e 1750. E, em primeiro lugar, passava então a palavra ao Lucas Monteiro, que nos vai apresentar uma comunicação com o título A Correspondência entre os Tribunais Inquisitoriais Ibéricos. Lucas. Muito obrigado, Susana. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente o convite para participar dessa mesa, desse evento online que está ocorrendo ao longo do ano, né? Em razão da pandemia, temos que fazer neste formato, mas acredito que todas as discussões até agora foram bastante relevantes para a temática que todos nós pesquisamos, né? E eu venho aqui fazer a minha contribuição para essa temática também. Então, deixo aqui novamente meus agradecimentos para todos os organizadores do evento, né, e para todos aqueles que estão assistindo dentro das plataformas que o pessoal disponibilizou para assistência do evento. E o que venho apresentar hoje, então, é um dos resultados da minha tese de doutorado, realizada na Universidade de Évora, entre os anos de 2014 e 2019, no âmbito do PIUD. O seu principal objetivo foi estudar as comunicações entre as inquisições da Espanha e de Portugal entre os séculos XVI e XVIII. As duas inquisições trabalharam juntas desde a fundação do Santo Ofício em Portugal, da forma como é descrita pelo Tribunal de Llerena, quando fez uma relação sobre a colaboração com os tribunais portugueses, que está à direita do slide. Esta carta foi escrita em resposta à consulta enviada pelo Conselho da Suprema no contexto do final da Guerra de Restauração Portuguesa, um dos raros momentos em que as inquisições interromperam as suas comunicações, causando alguns embaraços para o trabalho inquisitorial, sobretudo para os candidatos a familiares do Santo Ofício. Os tribunais ibéricos colaboraram em seus 2 principais propósitos: a hegemonia da fé católica, ou seja, eles compartilharam informações dos arquivos do secreto, lista de pessoas presas ou sentenciadas, pedidos de prisão de fugitivos ou desviantes religiosos. Também na formação da rede de agentes inquisitoriais do Santo Ofício, ou seja, eles colaboravam para a investigação de limpeza de sangue. Inclusive, em um dos documentos sobre as comunicações, há a informação de que os comissários costumavam atravessar a fronteira até 4 léguas para fazer um processo de genealogia. Porém, quando a distância excedia as 4 léguas, os inquisidores não se furtaram de solicitar auxílio e puderam contar com a diligência realizada pelo comissário do reino vizinho. As principais documentações sobre as colaborações inquisitoriais com as quais eu trabalhei são os livros de correspondência. No arquivo da Torre do Tomo, por exemplo, há livros específicos de cartas enviadas pelos tribunais castelhanos aos portugueses. Através deles é possível conhecer os pedidos enviados pelos inquisidores castelhanos, bem como algumas das respostas das diligências solicitadas pelos portugueses.
Também o livro de correspondência expedida dos tribunais portugueses, onde podemos encontrar os registros de cartas que foram enviadas aos tribunais espanhóis, além dos processos de fé, onde podemos verificar a colaboração atuando de forma mais prática. Nos processos, especificamente, identificamos as denúncias que costumavam vir do outro lado da fronteira e geravam as prisões, as colaborações para a produção de provas de culpa contra os encarcerados, ou as genealogias dos agentes feitas pelos tribunais de outro reino. As cartas circulavam por via dos agentes inquisitoriais, por correio próprio ou por correio mor. Os tribunais também serviam de intermediários para a comunicação. Neste documento do Tribunal de Coimbra, percebe-se quais os caminhos que ligavam este tribunal português aos demais castelhanos. O principal caminho de ligação das cartas dos tribunais era pela fronteira de Elvas e Badajoz. Neste caso, é importante destacar o papel dos comissários de fronteira, a quem as cartas foram enviadas para chegar a seu destino. Ao mesmo tempo, percebeu-se que os inquisidores gerais não centralizavam essas comunicações, elas partiam de tribunal para tribunal. Para exemplificar a atuação colaborativa dos tribunais, irei apresentar aqui alguns estudos de casos. Esses estudos de casos eu me baseei, sobretudo, em alguns processos, principalmente que ocorreram nos tribunais castelhanos e alguns portugueses, né? Aqui nessa apresentação, no caso, eu vou me focar em 2 casos voltados para a perseguição de cristãos novos, porém, durante a pesquisa também foi possível identificar a colaboração desses tribunais atuando em conjunto em processos de bigamia, né, processos de solicitação de padres que porventura poderiam fugir e acabavam atravessando a fronteira, né, e também processos de habilitação do Santo Ofício. No caso dos tribunais dos processos de habilitação do Santo Ofício, a maior parte desses processos com os quais eu tive acesso, né, e contato, e acabei estudando durante a minha pesquisa, são de portugueses que residiam na América espanhola, né, e no momento em que solicitavam as suas cartas de familiares, tinham os seus, as suas diligências realizadas pelos tribunais portugueses. Mas aqui, no caso, eu vou me focar nos estudos de caso de perseguição aos cristãos novos. O primeiro caso é o de Catarina Barraza. Catarina foi presa pelo Tribunal de Toledo. Embora estivesse no cárcere inquisitorial castelhano, todo o seu processo foi conduzido com provas que chegaram de Portugal. Praticamente nenhuma denúncia contra Catarina existia em Toledo. As denúncias partiram, em sua maioria, de suas enteadas, que estavam presas no Tribunal de Évora. Em suas confissões, realizadas em Portugal, afirmaram seguirem a lei de Moisés, que foi ensinada pela sua madrasta. Estas 3 denúncias foram o que geraram o motivo de prisão de Catarina. Após a prisão de Catarina, então, percebemos a colaboração entre o Tribunal de Évora, que tinha a posse das denúncias, e o Tribunal de Toledo, local em que ela se encontrava. Em julho, por exemplo, o Tribunal Português encaminhou mais uma denúncia que surgiu de outra enteada, desta vez Beatriz Lopes, após a prisão nos cárceres de Toledo. Por fim, uma nova denúncia que surgiu em novembro. Percebe-se que após a notícia de que Catarina estava presa no lado espanhol, os inquisidores de Évora reconheciam a importância de encaminhar todas as culpas que surgissem contra a ré. Isso é melhor percebido se nos atentarmos às datas das denúncias e de envio de informação para Toledo. A confissão de Isabel ocorreu no dia 11 de novembro, por exemplo. 20 dias depois, o inquisidor de Évora encaminhou uma carta com um translado da confissão que mencionava a Catarina. A colaboração entre esses 2 tribunais não se restringiu apenas ao envio de denúncias. Ela também ocorreu no cumprimento de diligências solicitadas pelo Tribunal de Toledo. Catarina permanecia negativa de suas culpas, negava-se a confessar aos inquisidores. Desconfiou que suas denunciantes eram suas enteadas e pediu que se perguntassem a algumas testemunhas que viviam em Campo Maior sobre as desavenças que tinha com elas.
Essas diligências foram prontamente encaminhadas para o Tribunal de Évora, que realizou todas as inquirições. Neste caso, identificamos o fluxo da solicitação que partiu de Castela. Em Évora, o inquisidor encaminhou ao comissário de Campo Maior, quem prontamente realizou as diligências para, posteriormente, retornar a Toledo. Finalmente, Catarina foi sentenciada a abjurar de veemente suspeita de fé e reclusão no monastério de Santa Isabel. O outro caso envolve a via inversa. São pessoas presas em Portugal por culpas surgidas na Espanha. Também envolve um grupo familiar preso em tribunais de reinos distintos. Nesse caso, nós vamos encontrar aqui pessoas que estavam presas no Tribunal de Sevilha e outras acabaram sendo presas pelo Tribunal de Lisboa. A denúncia, neste caso, partiu do Frei Francisco de São Felipe, que confessou diretamente ao inquisidor de Sevilha. Em sua confissão, denunciou sua tia Leonor e suas primas, que residiam em Lisboa, e seu primo Diogo, que já se encontrava no Brasil. Com a informação de que Leonor e suas filhas residiam em Lisboa, o Tribunal de Sevilha rapidamente encaminhou uma carta informando da existência da denúncia e do paradeiro delas. 10 dias depois, os inquisidores de Lisboa solicitaram a prisão. E no dia seguinte, elas entravam no Tribunal de Lisboa. No dia 18, os inquisidores de Lisboa informaram seus colegas sevilhanos da prisão das 3 cristãs novas. Já Diogo Lopes foi preso no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1594. Permaneceu nessa cidade até ser transferido para Pernambuco em 14 de julho do ano seguinte. E somente foi entregue nos cárceres lisboetas em 1º de janeiro de 1596. Com exceção de Diogo, novamente é percebida a agilidade na comunicação entre os tribunais e o pronto cumprimento dos pedidos que chegavam do outro lado da fronteira. De fato, 11 dias separaram a carta do inquisidor sevilhano e a prisão de Leonor e suas filhas. Do mesmo modo como no caso anterior, de Catarina, aqui os tribunais passaram a atuar em conjunto nos processos. Os inquisidores de Lisboa e de Sevilha trocaram correspondências com ratificações das denúncias, avisos de recebimento e, como apresentado aqui, pedidos de diligência de testemunhas. Mãe e filhas permaneciam negativas e solicitaram que fossem perguntadas pessoas em Lisboa e Cádiz que atestassem serem boas cristãs. Pedido que foi realizado nas duas cidades. No entanto, nos processos de Leonor, né, e das duas filhas, né, não constam, né, o retorno do Tribunal de Sevilha. Em fevereiro de 1595, Leonor confessou as suas culpas e, após, foi a vez das suas filhas. Em todos esses casos, a gente consegue verificar, então, como que os tribunais eles poderiam se comunicar de forma bastante ágil. Há um outro caso que eu apresento na tese também, em que nós temos 6 pessoas presas entre 3 tribunais portugueses e o Tribunal de Sevilha. Conforme as confissões vão ocorrendo nesses tribunais, os inquisidores enviavam as informações que surgiam para os outros, né? Inclusive, às vésperas da saída do auto de fé de uma desses envolvidos, essa pessoa confessou, né, e 2 dias separaram a confissão dela até o envio da carta pelo Tribunal de Évora para o Tribunal de Sevilha, o que demonstra que os inquisidores eles tinham a percepção do que se passava nos tribunais do outro lado da fronteira, né, que estavam atuando dentro de um mesmo caso de perseguição, né, dentro de um mesmo núcleo familiar, e compreendiu, conforme as denúncias e as confissões iam surgindo, que era necessário enviar isso para os outros tribunais. Então, essa colaboração ela era bastante frequente, ágil, e não causava nenhum embaraço para os inquisidores de colaborar com os tribunais vizinhos. Os únicos embaraços que a gente conseguiu encontrar durante a pesquisa foram a respeito dos tribunais, dos processos de agentes inquisitoriais, quando não se efetuava o pagamento das diligências. Então, os inquisidores ficavam ali retendo, né, as informações para serem enviadas para o demandante até que fossem pagas todos os custos daquele processo.
Me encaminho agora para as conclusões, até para não exceder muito o tempo. As principais conclusões que eu acabei chegando durante a minha pesquisa foi que o compartilhamento de informações entre os tribunais tornou possível a formação de um espaço inquisitorial único em uma escala macro. As sentenças de um reino poderiam ser válidas em outros, principalmente no que se refere às colaborações entre os tribunais portugueses com os tribunais americanos. A gente percebe que a maior parte dessas colaborações se davam na confirmação de sentenças anteriores pelos tribunais portugueses daqueles que estavam presos no Tribunal de Lima, de Cartagena ou do México, né? E pela questão das primeiras sentenças ocorridas em Portugal, essas pessoas envolvidas em novos processos na América acabavam sendo processadas por relapsia. A segunda colaboração mais frequente entre os tribunais americanos e os portugueses foram nos processos de bigamia. A agilidade e a eficácia na circulação da informação, no conhecimento das causas que ocorriam no reino vizinho e na prisão de um indivíduo por culpas de além fronteira. E, por fim, a principal forma de colaboração deu-se, sobretudo, com o envio da informação armazenada nas câmaras do secreto. As informações que constinham nesses arquivos, elas foram fundamentais para a circulação da informação, né? E elas, eu chego a afirmar até durante a tese que os tribunais acabaram criando um arquivo do secreto compartilhado, né, entre aspas, porque todas essas informações acabavam circulando. Os tribunais castelhanos enviavam as suas listas de pessoas presas com um rol de tudo que continha contra elas, todas as denúncias, confissões que eles poderiam fazer, e isso chegava aos tribunais portugueses, e da mesma forma os tribunais portugueses encaminhavam essas informações para os tribunais espanhóis, de forma que a Câmara do Secreto foi o principal agente dessa colaboração. Agradeço novamente, então, a oportunidade e encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Lucas. Teremos depois tempo para discutir e fazer algumas questões finais, no debate final. E passava então a palavra para a Daniela Calinho, que nos traz a comunicação O Brasil na correspondência inquisitorial seiscentista. Daniela, muito obrigada. Obrigada, Suzana. Queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui juntos, continuando os trabalhos desse nosso evento, que é um evento tão importante nesse período que a gente está, esse período de pandemia, e é um evento que demonstra possibilidades concretas da gente continuar aí trabalhando e discutindo essas questões que tanto nos faz vibrar aí nas nossas trajetórias acadêmicas, né? Então, sou muito grata a essa oportunidade que a gente criou. E também agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, e os que nos estão assistindo e nos que futuramente irão assistir. Agradeço aos meus colegas de mesa, é uma grande alegria estar com vocês aqui, com o Lucas Monteiro, com o Nelson Vaquinhas, cujos trabalhos importantíssimos para essa temática me foram muito caros e com quem eu aprendi bastante, né? Eu diria que eu sou quase uma neófita nesse tema aí, nesse grande fundo documental da correspondência inquisitorial portuguesa. E a minha proposta hoje é apresentar alguns resultados de uma compilação de dados que eu já venho fazendo há algum tempo sobre os registros relativos ao Brasil nesse material, nessa correspondência enviada do Tribunal de Lisboa para o Brasil, nos séculos XVI e XVII, e é um tema que todos nós, essa documentação, todos nós pesquisadores do Tribunal do Santo Ofício já consultamos em algum momento dos nossos trabalhos, né?
Ou então encontramos essas cartas junto a outros fundos documentais, como os cadernos do promotor, por exemplo, como os maços avulsos, tanto do Conselho Geral do Santo Ofício como da Inquisição de Lisboa, nos próprios processos. Então, é um material que frequentemente a gente tem acesso e a gente consegue encontrar nesses outros fundos. E quando eu trabalhei com os africanos e afrodescendentes em Portugal, no meu doutoramento, indivíduos esses que foram penitenciados por feitiçaria, eu encontrei várias referências importantes nessas cartas, mas o tema que eu mais consegui perceber, não por acaso, mas por conta aí do direcionamento que eu estava dando para essa minha pesquisa, foi quando eu trabalhei com os cárceres inquisitoriais, né? E aí encontrei muita informação sobre necessidade por exemplo, necessidade de obras, todo tipo de relações com os presos, enfim, uma infinidade uma quantidade razoável de temas envolvendo toda essa questão, toda a problemática de se viver nos cárceres da Inquisição. Então, essa correspondência foi bastante importante. E, a partir dessa pesquisa dos cárceres, é que eu me interessei em ver um pouco mais de perto esse material para ter uma visão de conjunto. É um material imenso, né? Como todo mundo sabe, são 8 livros ao todo, que vão de finais do século XVI, 1590 até 1802, se não me falha a memória. Então, como eu estava dizendo, eu vou me deter aos registros relativos ao século XVII, dentro desse manancial enorme, porque eu já consegui organizar esse material num banco de dados, que é esse banco de dados chamado Eurist, é um banco de dados muito interessante, ele tem várias possibilidades, mas esse material ele tem uma ressalva, né? Eu faria uma ressalva que é uma lacuna entre 1605 e 1677, relativo a um livro que se perdeu, né? Foi o segundo livro de registros de correspondência. Então, todos os registros que eu vou apresentar hoje se referem a esse período aí de inícios do século XVII e dos anos 70 em diante, né? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma compilação, né, desses registros do século XVII, fazendo a ressalva que há esse ato da documentação por conta da perda daquele livro, de 1605 até 1677. Então, por fim, eu vou passar a leitura, e eu queria ressaltar a importância, a riqueza dessa documentação para os estudos verticalizados, né? Os estudos que se dedicaram efetivamente a trabalhar diretamente com as capitanias, como foi o caso do estudo do Bruno com Pernambuco, da Grace Souza com a Bahia, do Aldair Rodrigues também. Então, realmente uma documentação bastante importante, e essa pesquisa está dentro das atividades que eu realizo lá na UERJ, no Núcleo de Estudos Inquisitoriais, coordenado por mim, pela professora Célia Tavares e pelo professor Pedro Campos. O Núcleo de Estudos Inquisitoriais tem um foco muito específico, muito importante, né, de tentar facultar o acesso às fontes inquisitoriais através de bancos de dados, como a própria Célia Tavares apresentou aqui num outro módulo do nosso evento, em relação à documentação do Tribunal de Goa, que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Bem, então esse aí é o banco de dados que eu inseri
esses registros das correspondências do século XVII, e é um banco de dados bastante funcional. Ele pode gerar relatórios muito interessantes para fazermos cruzamentos de nomes, de datas, enfim, de uma série de elementos aí, né? Bom, então vou passar a leitura do texto, e aí eu vou pedindo ao Bruno para apresentar na medida em que eu for avançando. Os debates nas cortes constituintes portuguesas de 1821, relacionados à extinção do Santo Ofício, culminaram com a aprovação do projeto, acrescido de uma última proposta do deputado José Mendonça, que se queimassem todos os processos inquisitoriais numa grande fogueira no Rocio, praça onde se localizava o Palácio da Inquisição. Felizmente, por unanimidade, não foi aprovada, impedindo assim prejuízo incalculável ao estudo de manancial tão intenso de fontes produzidas pelo Santo Ofício ao longo de toda a sua história. Dentre as instituições portuguesas no Antigo Regime, a Inquisição foi uma das maiores produtoras e detentoras de fontes sobre a sua atuação. Extensa, diversificada, sistematicamente organizada e classificada em cada um dos tribunais locais. Desse enorme conjunto, constam todo o corpus legal do tribunal, os inúmeros processos, denúncias, visitações, listagens de condenados, documentos vários sobre as habilitações dos candidatos aos cargos da administração inquisitorial, livros de presos, registros de correspondência, dentre outros fundos. Cada um dos tribunais regionais tinha uma sistemática de guarda dos documentos, fundamental para o sucesso da ação inquisitorial, a ponto dessas informações estarem dispostas nos regimentos do Santo Ofício. O Conselho Geral, como sabemos, centralizava decisões importantes e deliberava sobre consultas não somente sobre os processos, sentenças, mas também instruções sobre a preparação dos autos de fé, conflitos de jurisdição, situação financeira dos tribunais, visitações locais e a própria vida cotidiana dos tribunais, seus membros e a relação com as outras potências europeias e o papado. Assim sendo, a gerência da documentação administrativa inquisitorial foi também marcada pela centralização, organização e classificação. Logo no regimento de 1552, fica evidente a preocupação com a guarda da documentação, dispondo que seria na Câmara do Secreto o local onde deveriam estar, abre aspas, os livros e registros e papéis pertencentes ao Santo Ofício. No regimento de 1640, já estavam definidos núcleos documentais, como os livros específicos para delatados, decretos de prisão, listas de autos de fé, registros de diligências, livros de correspondências, dentre outros, bem como os locais de sua guarda. A eficiência do Tribunal Inquisitorial em organizar e estruturar um circuito de comunicação foi um dos mecanismos fundamentais para o controle dos habitantes do Império Português e para fazer valer a justiça inquisitorial. A troca de cartas era elemento imprescindível, sem a qual o trabalho dos inquisidores não seria possível. O Conselho Geral do Santo Ofício mantinha constante correspondência com os tribunais regionais de Lisboa, Coimbra, Évora e Goa, com outras instâncias eclesiásticas e seculares, e ainda com os tribunais espanhóis, como bem mostrou aí a apresentação do Lucas, né? As temáticas eram as mais variadas, indo desde questões administrativas internas até discussões teológicas sobre casos específicos relacionados aos delitos do foro inquisitorial. Isso confirmou o que já supunhamos por conta de pesquisas anteriores, a riqueza dessa imensa documentação para entender o melhor funcionamento do tribunal, a lógica e a dinâmica das perseguições inquisitoriais no reino e nas colônias, e ainda suas relações com a Igreja de Roma e com outras potências europeias. Vários autores foram importantes para adensar essa pesquisa, a começar pelos historiadores que se dedicaram ao Tribunal Espanhol e seus congêneres americanos, que foram fontes de inspiração analítica e metodológica para pensar a dinâmica do fluxo de comunicação que moveram as inquisições ibéricas. Também para os arquivos inquisitoriais portugueses, destacaríamos os historiadores José Pedro Paiva e Fernando Olival, que se preocuparam com os circuitos documentais envolvendo a Inquisição e os poderes eclesiásticos. E o Tribunal de Évora, entre 1700 e 1750, ganhou um importante trabalho de autoria do
nosso companheiro aqui de mesa, Nelson Vaquinhas, que examinou o fluxo de correspondência entre esse tribunal e o Algarve, desvendando a organização dos arquivos inquisitoriais na região, seus agentes e o controle social que o Santo Ofício ali estabeleceu. E o último destaque também, já mencionei, a tese do Lucas Monteiro, que examinou as relações de cooperação entre as inquisições portuguesa e espanhola através da farta correspondência em que as informações de réus eram trocadas por ambas as instituições. Os 7 livros que examinei, relativos à correspondência expedida pelo Tribunal de Lisboa para as capitanias do Brasil, são, na verdade, códices de registros, não estando ali contidas propriamente as cartas ou outros documentos administrativos enviados junto a elas. Também a maneira como os notários inquisitoriais registraram as informações variou. Por vezes eram transcritas na íntegra, mas em outras de modo resumido, e era frequente ainda que o mesmo registro mencionasse mais de uma solicitação que o tribunal fazia a um agente ou alguma autoridade eclesiástica ou secular no Brasil. Os resultados que eu vou apresentar aqui se referem aos registros do século XVII, como eu já coloquei, como eu já mencionei, arrolados em 3 livros. Primeiramente, as regiões que tiveram maior número de correspondência enviada foram as capitanias do Nordeste açucareiro, Bahia e Pernambuco, pois o foco das ações inquisitoriais tendeu a acompanhar, ao longo dos séculos, o crescimento das capitanias à medida em que foram se configurando como polos econômicos importantes na colônia. Essa é uma outra alternativa da gente visualizar a incidência desses registros por capitania e pelos períodos de incidência. Os temas encontrados nos registros, de um modo geral, foram inúmeros, relacionados tanto a questões administrativas inerentes ao próprio tribunal, como relacionados aos réus e também aos poderes monárquicos e eclesiásticos, tanto em Portugal como em outras potências europeias. Diligências para averiguar candidatos aos cargos inquisitoriais, informes sobre o número de agentes em diversas localidades, investigações de denúncias, diligências as mais variadas, busca de testemunhas, mandatos de prisão e remessa de presos, requerimentos de documentos a serem anexados aos processos, envio de editais da fé, listas de livros proibidos e até formulários de como processar e inquirir os réus são os vários exemplos das demandas encontradas nas missivas. Nos dados relativos ao Brasil para o século XVII, dos 186 temas arrolados, o que mais apareceu nessa amostragem foram solicitações para a realização dos juramentos dos candidatos aprovados ao cargo de familiar, seguido de outros procedimentos, como inquirições sobre genealogias, diligências, mandatos de prisão, envio de editais da fé, dentre outros normativos ou consultivos. Conforme a amostragem que pesquisei nos livros de habilitações do Santo Ofício, o total de familiares habilitados no século XVII foi de apenas 101 indivíduos. Estudos específicos para as diversas capitanias, com outros núcleos documentais mais ampliados, também apontam para números baixos, revelando um movimento crescente dessa rede de agentes, a exemplo da capitania da Bahia, onde o número de familiares salta de 88 para 685 no século XVII, conforme apontou Grace de Souza. José Veiga Torres, numa avaliação de conjunto para o Brasil, contabiliza entre 1671 e 1670, deve ser isso, 25 familiares. Muitos delitos aparecem em meio aos procedimentos inquisitoriais enviados ao Brasil através das cartas. Vários mandatos de prisão e diligências para investigar cristãos novos, bígamos e feiticeiros aparecem nesses registros. Mas, além deles, também sodomitas, blasfemos e outros hereges tiveram suas histórias sacramentadas nos papéis inquisitoriais que circulavam no ir e vir da correspondência inquisitorial. Em relação aos destinatários dessa correspondência enviada ao Brasil, os dados para o século XVII corroboram o que outras fontes já demonstraram. Foi, sobretudo, aos clérigos não habilitados no Santo Ofício a quem o tribunal confiou inicialmente suas ações na colônia, em especial ao clero regular, sendo enviada a eles a maioria das missivas. E nessa amostragem, as maiores demandas do Santo Ofício
foram dirigidas aos clérigos carmelitas, em especial ao Frei Domingos das Chagas e Frei Cosme do Desterro, ambos na capitania da Bahia, sendo os mais requisitados na década de 1680. Grace Souza, de novo, um importante trabalho sobre os comissários, qualificadores e notários da Inquisição na Bahia, levantou que dos 27 registros, entre 1677 e 1692, 25 deles foram endereçados a eles. O número de vezes que a Inquisição se comunicou com o Brasil através de seus próprios agentes no século XVII, comparativamente ao clero regular e secular, espelha um movimento de organização da rede de comissários e familiares, ainda incipiente nesse período, com poucas candidaturas. Isso não quer dizer, no entanto, que alguns deles não tivessem se sobressaído na sua ação. Em fins de 1645, o Santo Ofício Lisboeta recebia farta correspondência vinda da Bahia, denunciando, abre aspas, a escandalosa soltura e os terríveis pecados que vinham se alastrando pela colônia. Não tardou para que se enviasse uma inquirição no ano seguinte, 1646, onde um dos maiores protagonistas foi Antônio Teles da Silva, governador da capitania e familiar do Santo Ofício. Segundo Anita Novinsky, foi a maior intervenção inquisitorial realizada na Bahia no século XVII, tendo atuado esse personagem de modo implacável na perseguição e denúncia de vários importantes mercadores cristãos novos, além de sodomitas e feiticeiros. Mandava espionar suspeitos, vasculhava toda a correspondência que chegava à Bahia e chegou a sugerir o estabelecimento de um tribunal na colônia. No século XVIII, no entanto, outro cenário se apresenta, pois as ordens do Tribunal de Lisboa para o Brasil, mandadas cumprir através das cartas, na imensa maioria das vezes, couberam aos próprios agentes do Santo Ofício na colônia, demonstrando uma estrutura já bem mais consolidada de atuação desses agentes. De acordo com Aldair Rodrigues, foram direcionadas, sobretudo, aos comissários inquisitoriais, correspondendo a um total em torno de 80%, concentrados nas capitanias da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na Bahia, por exemplo, enquanto se registraram 3 deles no 17, no 18 receberam patente 54 candidatos, de acordo com o levantamento nos livros de registros de habilitação do Conselho Geral do Santo Ofício, livros de provisões de nomeação e termos de juramento do Tribunal de Lisboa. Em Pernambuco, um pouco mais tardiamente, a rede de comissários só se adensou a partir de 1740, tendo sido somente em 1692 o primeiro comissário nomeado na região. Um dado importante levantado nessa documentação foi a concentração de tarefas em alguns desses comissários por parte do Tribunal de Lisboa, significando que o Santo Ofício acionou certos agentes várias vezes em relação ao conjunto. Segundo Aldair Rodrigues, em torno de 70% dos registros tiveram como alvo 42 comissários, significando que foram requisitados mais de uma vez. A lógica da Inquisição era investir nos agentes que estavam no topo do oficialato episcopal, pois possuíam cargos importantes e tinham formação na Universidade de Coimbra, sendo assim considerados mais aptos a servir ao Santo Ofício. Concluindo, estudar os fluxos de informação na Inquisição Portuguesa, através da correspondência do Santo Ofício, nos remete, por fim, a um campo mais amplo de reflexão relacionado aos circuitos de comunicação escrita no mundo ibérico moderno, nas suas mais variadas dimensões. A circulação e transmissão de normas, ideias, valores, costumes e saberes entre os centros imperiais e as periferias coloniais sustentou relações de poder e instituições, ao mesmo tempo em que também difundiu condutas heterodoxas aos parâmetros religiosos da Europa cristã. Um movimento constante de pessoas, de mercadorias, de papéis e de documentos diversos, de hábitos, de culturas distintas, imprimiu uma dinâmica sem precedentes no mundo moderno. Obrigada pela atenção de todos e concluo aí a minha apresentação. Muito obrigada, Daniela, também por apresentares estes dados quantitativos e estes projetos de investigação em curso, também que é muito importante para vermos as dinâmicas da investigação atualmente. E passava então a palavra para o terceiro participante desta mesa, Nelson de Vaquinhas, que nos vai apresentar
calcorrear léguas com informação numa bolsa, a comunicação entre a Inquisição de Évora e o Algarve no século XVIII. Antes de mais, quero agradecer à comissão organizadora pelo convite para participar neste evento e felicitar esta comissão pelo sucesso deste seminário, num momento tão difícil para a realização de eventos científicos. Um bem-aja por esta iniciativa. Saúde ainda os meus colegas de mesa, o Lucas Monteiro e a Daniela Calainho, assim como a moderadora, a Susana Mateus e todos os presentes. Esta comunicação é fruto de uma investigação que já tem alguns anos e que me deu imenso gosto em fazer e agora a apresentar. Em traços gerais, esta comunicação que vou apresentar centra-se no estudo da comunicação estabelecida entre a Inquisição de Évora e o território mais a sul sob a sua jurisdição administrativa, ou seja, a periferia mais distante deste tribunal, o Algarve. O objeto de estudo é a informação tida como sigilosa pelo Santo Ofício enquanto recurso imprescindível para a sua estrutura funcional e para a sua atividade, e por sua vez que exigia um controle sobre toda a sua documentação, desde a sua produção, naquilo que podemos dizer numa fase ativa, pelo seu caráter administrativo, até mesmo quando esses mesmos documentos passam por uma fase inativa em que se encontravam depositados em arquivo. Esta comunicação tem como objetivos reconhecer a importância da informação para o Santo Ofício. Pretende-se saber qual o papel do recurso informacional, quais eram os mecanismos de controle e de supervisão sobre as formas de recepção e expedição da informação. Conhecer os destinatários da correspondência inquisitorial, a quem era dirigida a correspondência, para que localidades eram expedidos os documentos e por que razão. Identificar algumas tipologias documentais que circulavam entre o Tribunal da Inquisição de Évora e o Algarve. Quais foram os documentos que mais tramitaram no terreno nas muitas diligências que se efetuaram na primeira metade do século XVIII? Que assuntos estavam na origem da correspondência? E, por fim, conhecer de que forma se processava o transporte e circulação da informação, de que forma a informação chegava ao seu destino, que meios eram utilizados e estavam ao dispor da comunicação entre a Inquisição de Évora e o Algarve, e quais os obstáculos que se colocavam quando se estava na posse da correspondência do Santo Ofício, as entropias existentes neste sistema. Quando falamos em comunicação e em circulação da informação no Santo Ofício, particularmente a sua interação com o território que estava sob tutela de cada tribunal de distrito, estamos a referir-nos da comunicação escrita. Estamos a debruçar-nos sobre a informação que era confidencial, que era extremamente protegida de olhares e ouvidos estranhos às matérias que vinculavam por imensas léguas, com o intuito de chegar a um destinatário, apenas àquele a que se dirigia uma carta, salvo raras exceções, a um outro destinatário. Isto é importante referir porque era dessa forma que a Inquisição, a par dos seus agentes locais, se fazia representar institucionalmente e afirmava o seu poder, a sua administração, o seu funcionamento por aquilo que dava a ler. Tal como hoje, informação é poder. Quem tem informação tem poder e, institucionalmente falando, uma organização munida de informação está melhor preparada para tomar decisões. O Santo Ofício, como qualquer outra instituição, dependia da informação para decidir nos vários processos que agenciou. Essa informação era dada em suporte físico nos muitos documentos pedidos e recebidos em articulação com outros interlocutores, quer internos, quer externos. Destaca-se aqui a importância e o poder da informação, poder esse que também era sentido por quem detinha informação sobre os outros. Por exemplo, o ser detentor ou portador das mais importantes informações no cumprimento de uma diligência do Santo Ofício, como eram as que estavam relacionadas com a limpeza de sangue, era o poder da informação e o uso que eventualmente se podia fazer a seu favor, consoante os seus interesses, independentemente de ser informação verdadeira ou falsa. O Algarve da primeira metade do século XVIII era um território afastado das decisões centrais dos vários poderes. Constituía a periferia sul de Portugal. Administrativamente tinha duas comarcas, Lagos e Tavira. Tinha como cidades Lagos, Tavira, Faro e Silves e várias vilas e várias aldeias ou lugares do termo. Quanto à estrutura eclesiástica, era moldada por paróquias. No século XVIII, mais concretamente em 1702, a quando da extensão do território ordinário no Algarve,
afirmava-se o prejuízo que tinha por falta de comunicações, caracterizado por um reino muito despovoado e onde as populações viviam distantes umas das outras. Até a existência do correio eram os estafetas que faziam chegar a correspondência aos destinatários. Nas memórias paroquiais, em 1758, as terras com correio ou estafetas eram Albufeira, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Lolé, Pera, Tavira e Vila Nova de Portimão. Encontramos informações até no Baixo Alentejo, em alguns registros das memórias paroquiais relativos a entradas. Refere-se que não tinha correio, serviam-se do correio do Algarve, que passava pela localidade todas as quintas-feiras para a cidade de Beja. E na sexta-feira à noite passava para o Algarve. Também nas memórias paroquiais de Castro Verde, que também não tinha correio, mas passava pela localidade o correio do Reino do Algarve todas as quartas-feiras. Segundo a professora Margarida Sobral Neto, o Algarve não dispunha até aos inícios do século XVIII de uma estrutura organizada de serviços postais que assegurasse uma comunicação regular com as outras partes do reino. O transporte de cartas era feito por via marítima ou terrestre, por correios extraordinários ou por pessoas que se dirigiam àquela região para efetuar negócios ou tratar de outros assuntos, como era o caso dos almocreves e recoveiros. O Algarve era, na altura, um território muito despovoado. E, por isso, teoricamente, a partir de 1702, os estafetas do Alentejo e Algarve passaram a usufruir do exclusivo do transporte de correspondência, sendo vedado aos almocreves condutores habituais de recados e cartas, o exercício dessa atividade na região do sul do país. Deste modo, ficaram circunscritos ao transporte de encomendas e das cartas que as acompanhavam. Relativamente à correspondência do Santo Ofício, segundo o professor José Pedro Paiva, quando se tratava de transportar informação de caráter mais sigiloso ou eventualmente era necessário uma maior rapidez na entrega, recorria-se aos portadores próprios da Inquisição. Assim sendo, a rede de arquivos próprios do Santo Ofício era composta por agentes fixos que pertenciam aos quadros da Inquisição, os comissários, em quem se depositava a maior confiança neste tipo de funções, muitas vezes no âmbito das diligências a que tinham sido incumbidos. Assim, utilizavam-se alguns oficiais da Inquisição para fazer este transporte, em que também era comum se solicitar este transporte de correspondência aos solicitadores, aos meirinhos, ou aos seus criados, aos notários, bem como a vários caminheiros, cuja função era exclusivamente a de fazer o transporte de correspondência a outros. Os familiares de Santo Ofício, que habitualmente acompanhavam os presos, também podiam ser aproveitados para esta função. As vias de comunicação constituíam um dos maiores impedimentos para a realização de viagens. Para João Batista da Silva Lopes, que afirmou que as estradas do Algarve eram menos más à beira-mar, piores no Barrocal e péssimas na Serra. Outro dos impedimentos eram as intempéries, o mau tempo, que por vezes se cruzava na vida de quem transportava a documentação do Santo Ofício e molhava os papéis. Percorrer largas dezenas de léguas era penoso, quer a pé, quer a cavalo, por vias de comunicação deficitárias em mau estado entre terra e pedras. O mapa que se apresenta no lado direito representa as localidades onde moravam os agentes locais do Santo Ofício no Algarve, onde muitas destas cartas pedidas pela Inquisição de Évora terão eventualmente chegado. Mais à frente irei apresentar um quadro com as localidades que receberam a correspondência entre 1700 e 1750. Em termos gerais, a correspondência permitia a ligação entre os vários polos, Inquisidor-Geral, Conselho-Geral, Tribunais de Distrito, agentes e auxiliares locais. Temos o Conselho-Geral e o Tribunal de Distrito de Évora afastados da realidade local, que necessitavam de informações que eram de extrema importância para o funcionamento da instituição e para a tomada de decisões em muitos dos processos que tramitavam no Santo Ofício. E, neste sentido, estabeleceram-se fluxos de comunicação constantes, envolvendo vários intervenientes numa verdadeira rede de participantes e vários documentos. O diapositivo sobre a correspondência trocada entre a Inquisição de Évora e a periferia demonstra os procedimentos envolvidos nestes fluxos de comunicação e informação. O registro no livro de correspondências pedida da Inquisição, que constituía uma forma de controle de expediente, passando depois pela expedição do documento, que levaria à recepção
dessa correspondência por parte de um agente local ou de outro destinatário que, por sua vez, daria resposta o mais breve possível no próprio documento que recebeu e enviaria para a Inquisição de Évora. Dos documentos produzidos pelo Santo Ofício e tramitados nas comunicações estabelecidas, destaca-se a série documental designada por correspondência. Neste quadro, podemos verificar o número de cartas enviadas pelos comissários locais do Algarve para a Inquisição por cada unidade de instalação. Neste caso, os livros entre 1700 e 1750. O livro 23, que corresponde aos anos de 1740 a 1742, é o que contém menor número de cartas de comissários, enquanto que o livro 24, que corresponde aos anos de 1743 a 1749, é o que apresenta ter mais cartas. No entanto, devemos ter em conta que este livro contempla mais anos, 7 anos. Neste quadro, registra-se um maior volume de correspondência expedida pela Inquisição de Évora durante a década de 20, mais concretamente nos anos de 1726 a 1730, verificando-se nos anos seguintes uma descida desse número com algumas oscilações. As localidades do Algarve para onde o Tribunal de Évora expedia mais correspondência eram Faro, Tavira, Lagos e Lolé, ou seja, dominantemente as cidades, à exceção de Lolé, que era vila. Relativamente aos destinatários da correspondência da Inquisição de Évora, pelo exposto no quadro dos agentes inquisitoriais, são os comissários os receptores de grande parte da correspondência do Santo Ofício. Ou seja, 62% da correspondência foi para comissários, seguindo-se os notários com 36%, que apresentam 118 cartas. Também se constata que pontualmente poderia ser endereçada aos familiares e aos qualificadores. A própria Inquisição desconhecia por vezes quem compunha a sua estrutura na periferia. Esta realidade era mais evidente relativamente aos familiares. A estes, por norma, o Tribunal de Distrito não lhes destinava diretamente as diligências, mas por intermédio e à escolha dos comissários e notários. A necessidade de atualizar essa informação relativa aos seus recursos humanos refletia-se nas solicitações do Tribunal da Inquisição junto dos seus agentes para que estes lhes fornecessem o rol dos familiares de uma determinada terra. Não existia efetivamente em termos geográficos um controle firme do número de oficiais. Desconhecia-se também o facto dos agentes, como comissários e notários, ainda se encontrarem na plenitude das suas funções ou se os mesmos já tinham falecido. Também se constata que poderia haver correspondência dirigida a futuros agentes, cujos processos se encontravam na altura em tramitação. Nem sempre é fácil decifrar os destinatários da correspondência na totalidade dos registros desta série. Por vezes, não se mencionava o cargo inquisitorial, nem tampouco o nome dos indivíduos, apenas o cargo que ocupavam na estrutura eclesiástica. Neste quadro, podemos verificar que o beneficiado João Madeira de Abreu foi quem recebeu mais correspondência do Santo Ofício. Podemos verificar que o Santo Ofício trocava também correspondência com o Cabido de Faro, com conventos, juízes de fisco, juízes dos degradados e vários parques locais. Os documentos assumiam, assim, a materialização do sistema de comunicação do Santo Ofício e, por isso, é interessante destacar algumas tipologias documentais que percorreram as muitas léguas que separavam o Tribunal da Inquisição de Évora e os vários pontos do Algarve, alguns bem no interior profundo. Eram vários os assuntos tratados na correspondência, tais como as habilitações, as denúncias, as prisões, a suspensão de ordens e de dizer missa, editais, degredos, rendimentos da tercenária, róis de livros para proibição e expurgo, notificações, redução de hereges, visitas às embarcações estrangeiras e outras tantas diligências e procedimentos próprios dos trâmites processuais da Inquisição. Para a generalidade destes assuntos, produziam-se documentos específicos, documentos como cartas, cartas de degredo, petições, etc., como podemos verificar nessa listagem. Relativamente às duas tipologias que coloquei numa outra cor, eu considero interessante verificar estas duas tipologias, este tipo de documentos, por ser muito interessante verificar que os nós em que se verifica a ligação desta comunicação em espaços geográficos fora do alcance ditado pela circunscrição administrativa dos tribunais de distrito, em que estas duas tipologias eram trocadas. Por exemplo, os processos de habilitação para ser agente inquisitorial
exigiam pedidos de consulta extrajudicial, que depois daria origem aos pedidos de informação extrajudicial. O mesmo relativamente às comissões, que ultrapassavam as barreiras administrativas e que eram transpostas por outros tribunais de distrito. Assim, uma requisitória enviada, por exemplo, pela Inquisição de Lisboa para a Inquisição de Évora, sobre um habilitando que morava ou era natural de uma localidade do Algarve, tornava-se depois numa comissão. Ou seja, a Inquisição depois de Évora pegava na requisitória e enviava um agente em forma de comissão. E aqui trago um pequeno trecho do Regimento 1640, isto porque a correspondência do Santo Ofício tinha que seguir segura e toda a confidencialidade tinha que ser posta em todos os procedimentos. Daí que no regimento se referia que no Santo Ofício não há coisa em que o segredo não seja necessário. E nas comunicações e nas informações eram sempre mencionadas estas questões da segurança e da confidencialidade. Na impossibilidade de apresentar uma grande variedade de documentos, escolhi 3 que representam aquilo que tenho vindo a falar. Neste caso aqui, foi uma carta enviada ao comissário Paulo Madeira Raposo, em que a Inquisição de Évora diz que remetemos a vossa mercê a comissão que acompanha esta para fazer a diligência que na mesma se declara, a qual virá satisfeita pelo correio, por onde vai, e quando não possa, por alguma justa razão, virá para primeiro portador que se oferecer, ou correio, e a resposta desta na margem da mesma. Ou seja, ou seria pelo correio ou por um portador. Destaca-se aqui o pedido para acusar a recepção da correspondência e para redigir a resposta na respectiva margem ou verso do documento. Por isso, grande parte da correspondência que se enviava ao Tribunal da Inquisição era constituída por cartas em estilo de prova de recepção da correspondência recebida. Também se exigia aos receptores que informassem sobre a disponibilidade em tomar as diligências e impunha-se a maior brevidade em executá-las. Como podemos ver, à margem, na margem esquerda, está o comissário José Martins Teixeira Vieira a acusar a boa recepção do documento e que irá executar a diligência o mais breve possível. Aqui, este dispositivo tem uma carta que demonstra a situação de que já falei sobre as requisitórias e comissões. Neste caso, o notário João de Moura e Sequeira, que tem a incumbência de tratar de uma requisitória vinda da Inquisição de Lisboa. Não podia deixar aqui de apresentar as bolsas, as tão famosas bolsas, tão importantes nesta circulação da documentação, por muitas léguas que fez entre localidades. O transporte e circulação dos documentos de Santo Ofício não se efetuavam sempre da mesma forma e pela mesma via. Podiam ser entregues a próprios caminheiros, almocreves e recoveiros, que os transportavam condicionados em bolsas dos tribunais do distrito e do Conselho Geral. Como anteriormente já foi dito, a documentação também podia seguir pelo correio. As bolsas que se apresentam fazem parte do acervo do Museu de Évora, feitas em cabedal, datadas do século XVIII, com a inscrição da Inquisição de Évora. Tinham 2 fechos, um interior com dispositivo para cadeado e outro exterior com fivela. O interior apresentava 3 argolas por onde passava uma barra metálica. Verifica-se sinais de lacre que asseguraria também a proteção e a segurança que se impunha neste tipo de transporte. Devo referir também a importância do lacre para fechar as cartas e os maços com os nós dos cordéis que garantiam o segredo da documentação. Em alguns documentos ainda é possível ver os vestígios da linha branca e dos pingos de lacre vermelho. As bolsas continham apenas simples documentos administrativos do Santo Ofício, mas podiam também transportar cartas com dinheiro, o que podia acarretar muitos riscos durante a viagem devido aos roubos ou até extravio de conteúdo dessas cartas. A regularidade da bolsa do Santo Ofício seria inconstante, dependia da quantidade de documentos a transportar.
ficava também dependente do recoveiro que fosse buscar as bolsas. Para documentos com maior urgência, seguiam por correio e para documentação que se exigia maior celeridade, seguiam por um portador seguro. Ainda existia outro tipo de peça que servia para transportar documentação, como os sacos em linho do século XVIII para um deputado. Neste caso, é um saco que se encontra no Museu das Comunicações em Lisboa. Também não poderia deixar de falar no secreto e na Casa do Despacho. A Casa do Despacho era o único local destinado à recepção e à expedição dos documentos e concentrava-se fisicamente o conjunto documental num único espaço, o secreto. Pela sua designação, afigura-se a importância que se atribui a este espaço e aos documentos associados a estes, inevitavelmente, o valor da sua informação. As restrições ao acesso documental deviam ser forçosamente executadas, isto segundo o regimento. Só quem estivesse autorizado para isso, na realidade, apenas o promotor e os notários. O arquivo era o espaço privilegiado da informação, onde se administrava toda a massa documental sob a sua custódia. A avaliar pela planta do Tribunal de Évora, teriam um único acesso, uma porta com uma fechadura de 3 chaves, pela Casa do Despacho, como podemos ver pela planta. Isto é, ligação direta à mesa. Seria um circuito técnico e documental bastante restrito e privado. A porta, bem segura, com as tais 3 chaves eram de guardas diferentes. Os depositários de tamanha responsabilidade no acesso, guarda e vigilância do maior segredo inquisitorial, o arquivo, eram o promotor e os 2 notários mais antigos. E porque da teoria à prática nem sempre tudo corre de forma regimentada e existem situações que não correm bem, e no caso de Santo Ofício encontramos vários episódios em que não se respeitam as ordens, apresento no diapositivo 3 exemplos. Manuel Rodrigues, que era caminheiro e que não cumpriu o prazo de entrega da correspondência, Lourenço Simões, caminheiro, Manuel Romão, estafeta e Manuel Farelo, moço de recoveiro, abriram a correspondência sem que tivessem ordens para isso. E, por fim, João José Duval, que era guarda dos cárceres da Inquisição de Lisboa, foi intermediário de correspondência entre reclusos dos cárceres. Arrombou as portas e gavetas do secreto do Conselho Geral do Santo Ofício. Para concluir, e em traços gerais, o Santo Ofício fez-se valer da imensa documentação que produziu e recebeu nos inúmeros procedimentos e processos de que era responsável pela sua gestão. O funcionamento da Inquisição dependia da informação que era de extrema utilidade na sua organização interna. Daí a gestão cautelosa e sigilosa da sua informação que impunha em todo o processo de produção e circulação de documentos. Em suma, a informação assumiu o papel de retaguarda de toda a ação do Santo Ofício, o recurso estratégico da organização inquisitorial. A comunicação escrita possibilitou muitas vezes acompanhar a evolução ao longo dos anos dos seus agentes locais. Temos comissários que muito cedo comunicaram com o Tribunal da Inquisição de Évora e que muito tarde deixaram este cargo inquisitorial e podemos ver as alterações ao nível da sua caligrafia. Ser o destinatário de uma carta de Santo Ofício não era para qualquer um. Dentro do conjunto dos agentes locais do Santo Ofício, os comissários eram os que mais recebiam correspondência remetida pela Inquisição. E destaque-se que outras figuras fora da máquina inquisitorial também receberam cartas de Santo Ofício, assim como também outras personagens transportaram documentação inquisitorial. Podemos constatar também a preocupação no controle e na gestão dessa informação. Os documentos não podiam permanecer no espaço periférico, podendo a sua dispersão causar a falta de controle sobre a informação. A periferia recebia, enviava e restituía toda a documentação do Santo Ofício. A sua custódia dos documentos era um dos pontos essenciais da arquivística inquisitorial. Por fim, o cadeado da bolsa e nos subscritos o lacre e os nós dos cordéis constituíam a garantia do segredo que se impunha no transporte e na circulação da informação. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Nelson. E permite-nos agora
ter um espaço para algum debate, para algumas questões. Obviamente as 3 comunicações, intercruzam-se muito, e portanto já vejo aqui uma mãozinha no ar. Podemos começar, Bruno. Boa tarde, muito bom estar aqui, ter ouvido essas comunicações, e agradeço as 3 ótimas apresentações que colocam muitas questões para a gente, não é? E, Lucas, eu tenho, enfim, me ficaram algumas não dúvidas, né? Mas você falou, enfim, da questão da relapsia, né? E passou um pouco rápido em cima disso, mas eu queria só confirmar primeiro, não é, que realmente um processo, não é, que era julgado num tribunal espanhol, ele era totalmente considerado como um primeiro delito no tribunal português e vice-versa, não é? Os casos que você viu em que alguém foi relaxado da justiça secular com essa configuração, né? E desse ponto de vista, enfim, qual era? Você falou muito, evidentemente, da troca de informações, da troca de documentos, de informações e essa grande colaboração entre os tribunais. Mas chegou a haver alguma tentativa, enfim, eu sei que você escreveu já sobre isso, né, mas você falasse um pouco da possibilidade de envio de réus de um tribunal de um lado para o outro da fronteira, né? E a sua apresentação me fez, enfim, pensar em uma coisa sobre a qual eu escrevi muito rapidamente, enfim, do ponto de vista um pouco mais metodológico, né? Se você acha, não é, a partir desse seu trabalho, que é possível fazer uma história comum das 2 inquisições, né? Da Inquisição portuguesa e da Inquisição espanhola. Enfim, não uma história comparada, não uma história conectada, evidentemente não faz sentido, porque isso é muito, muito próximo, não é? Mas uma história comum. Para a Daniela e também para o Nelson, eu teria, enfim, são 2 comunicações que são muito interessantes, porque colocam a diferença, não é, que tem, inclusive, dos tipos de correspondências e de correspondentes, não é, dependendo dos territórios. Mas, enfim, Daniela falou só do século XVII, mas o Nelson fez uma apresentação que era um pouco mais alargada no tempo, não é? Mas eu queria que vocês falassem se é possível perceber, enfim, eu sei que no caso do Brasil, sim, mas como que isso aparece, uma mudança de padrão de algum tipo que seja, não é? Do modo de se corresponder, de modo que a correspondência era enviada, quem eram os destinatários, ou os tipos da temática da correspondência, como que isso evoluiu, né? Quais são os diferentes tempos, para usar uma nomenclatura do professor Romero Magalhães, né? Que se pode fazer uma história dos tempos da Inquisição a partir das suas correspondências, né? A partir da correspondência ou dessas correspondências. Eram essas indagações que me ficaram. Obrigado. Daniela, tinhas também uma questão? Queria fazer alguns comentários para o Lucas e para o Nelson, pontuais. Estava com uma excelente expectativa das falas de vocês, né? Que já conhecia o trabalho de ambos. E para o Lucas, não sei se eu perdi alguma coisa, Lucas, exatamente, mas eu queria saber se você percebeu o predomínio de algum grupo herético nesses casos de colaboração. Não sei se você falou sobre bígamos, né?
E queria saber como é que os cristãos novos, os judaizantes, se você pôde perceber nesse trânsito de réus, como é que eles se colocam aí. E para o Nelson, queria compartilhar, Nelson, quase um dilema metodológico que eu tive quando fui tentar fazer a tipologia, que você chamou da tipologia desses documentos, né? E você sabe que quando eu fiz a listagem dos temas que eu apresentei aqui, né? Algumas coisas começaram a me incomodar, porque eu comecei a ver questões que se sobrepunham, né? E aí, depois, pensando e vendo a sua tabela também, mas uma reflexão que eu já tinha feito, de que uma primeira grande tipologia, uma primeira grande classificação desses temas seria em relação aos próprios procedimentos da Inquisição, né? Procedimentos ligados às diligências, ao envio de editais, né? Enfim, uma série de procedimentos administrativos que o tribunal tinha, né? Isso de um lado. E, de outro lado, que eu, na minha na amostragem que eu trabalhei, para mim, isso ficou um pouco embolado, era pensar na incidência dos delitos que apareceram nesses procedimentos, né? Então, é uma questão que eu me fiz. Então, queria compartilhar contigo como eu falei no início, esse dilema metodológico, porque eu achei bastante difícil, num primeiro momento, né? Em alguns registros é muito fácil, porque, como você bem sabe, como todos nós sabemos, esses registros são muito variados, né? O tipo de... Começar pelo tamanho, né? Começar pelo aprofundamento das demandas propriamente, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue detectar o delito que está ali naquela demanda, né? Isso. Então, em alguns da listagem que eu fiz sobre os temas, eu consegui delimitar isso claramente, mas eu até coloquei na apresentação, né? Por exemplo, os mandatos de prisão que eu consegui, que eu tive acesso nessa amostragem, porque eu sempre falo que é uma amostragem, porque, na verdade, a maioria do período do século XVII está em aberto, né? Por conta da perda daquele livro, mas o que não impede da gente fazer algumas reflexões com os dados que a gente tem, né? E que, claro, também, como eu comentei, se a gente, e em muitos trabalhos isso está presente, esse ato temporal ele pode ser compensado com outras fontes, com outros documentos, com o que está presente nos maços, tanto do Conselho Geral como da Inquisição de Lisboa. Enfim, então era isso que eu queria compartilhar, né, contigo, essa possibilidade de aprimorar mais essa listagem, esse rol de temas e de conteúdos contemplados na documentação. Então, era isso. Meu comentário. Obrigada, Daniela. E temos mais um participante para fazer um comentário, Bruno Lopes. Olá a todos, parabéns pelas comunicações, gostei muito. Eu gosto sempre das perspectivas do estudo da Inquisição de outras fontes e de outros pontos de vista, portanto é muito bom ver trabalhos sobre a correspondência. E tinha perguntas para cada um. Começava pelo Lucas. Se tens alguns indícios de preocupações com a censura, se há troca de livros, no fundo, sempre os tribunais, se há uma preocupação também com o pensamento escrito, não é? Se nos dados da correspondência encontras alguns dados relativos aos livros, nós sabemos que os índices dos livros são bem recuados, portanto, se há uma preocupação também presente na troca de correspondência.
Para a Daniela, a questão da base de dados que mostrou, se há um projeto, ou seja, falar um pouquinho mais sobre essa base de dados, se é um projeto que vai ficar online, se é uma questão só interna sua, se só vai incluir, imagino que só tenha incluído o Tribunal de Lisboa, mas também há documentação para os outros tribunais, e eventualmente seria interessante alargar pelo menos a Inquisição de Goa, não é? Que há de também ter alguma troca de informações para o Império. E para o Nelson perguntava se há preocupações com a questão do transporte de dinheiro. A questão financeira a mim interessa-me sempre, não é? E a Inquisição de Évora cobra algum rendimento que vem da sede Faro. Se tens alguns dados relativos à questão do transporte de dinheiro, como é que eles fazem. Aquilo que eu encontrei tem procuram-se canais alternativos para evitar a troca o transporte de dinheiro em moeda. Portanto, recorrem às letras de câmbio, há agentes que estão envolvidos em atividades parabancárias para transportar o dinheiro com medo dos assaltos. Mas se tiveres alguns dados sobre isso, e também relativamente aos bens dos presos, falaste brevemente no juízo das confiscações, mas se tens alguns dados que tenham que ver com a gestão efetiva dos bens dos presos, porque a questão do confisco estava paralela a tudo isto, não é? E se há alguns dados relativamente a esses dois assuntos. Muito obrigado. Eu perguntava se havia mais alguma outra questão, porque se nós juntávamos tudo, senão eu próprio... Carlos. Antes de tudo, muito boa tarde ou boa noite, dependendo aqui de onde estão a ouvir. Queria agradecer então as comunicações, foram muito interessantes. Tive pena não consegui ouvir a do Lucas, mas espero depois na gravação conseguir enfim, ver então o que apresentaste. De resto, tem aqui são duas questões que é para o Nelson, porque nós pronto partilhamos o Algarve, não é? Enquanto terra natal e terra de estudo. E achei aqui muito interessante a tua apresentação. E fiquei aqui com uma questão, porque tu referes que nos anos 30 e nos anos 40 do século XVIII há ali um aumento da correspondência entre o Algarve e a Inquisição de Évora. E eu perguntei-me se isso se traduz na própria atividade repressiva do tribunal nesses anos, porque eu tenho a ideia que isto são anos em que realmente não há propriamente muitas prisões no Algarve, tenho essa ideia, não é uma cronologia que eu tenho estudado, pelo menos para o Algarve, mas tenho um pouco essa ideia. Portanto, se consegues compreender porque é que há este aumento da correspondência, sobretudo se realmente isso não se reflete propriamente na atividade repressiva do próprio tribunal. Depois também me estava a questionar sobre, aqui mesmo uma curiosidade, como é que era esta viagem do Algarve para Évora, porque estamos aqui a falar de um percurso longo, que é acidentado, apanha ali uma serra pelo meio. Se tens dados sobre por exemplo, quantos dias é que demorava o correio a chegar então do Algarve a Évora, se existiam pontos de paragem nesse caminho, porque essa perspectiva também tem interesse até para saber como é que circulava esta comunicação e às vezes estas entropias, como tu referes, poderiam também ser fruto desta questão da distância e do tempo de chegada da comunicação do ponto de partida ao ponto de chegada. E é só. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Carla. Eu aproveito também para fazer uma questão. Nós temos sempre muita dificuldade em encontrar aspectos da cultura material, não é? Infelizmente, gostávamos muito e o Nelson mostrou-nos aqui estes objetos, as ditas bolsas da Inquisição de Évora, que é sempre também muito interessante de ver e que nos faz, no fundo, nos materializa de uma forma mais concreta estas realidades que nós estudamos. E eu perguntava esta pergunta é mais para o Lucas e para a Daniela, se, não tendo objetos, não, mas se até nas descrições
E estando vocês a falar de territórios e de conexões entre territórios de muito mais larga distância, não é, do que o que o Nelson apresentou, porque apesar de, como ele referiu, estar no fundo na extremidade do que é o distrito a nível de Portugal continental, do que é o distrito de Inquisição de Lisboa, mas aqui nós estamos a falar de territorialidades muito mais extensas. Então se encontraram histórias, pequenas até descrições na documentação que nos façam visualizar um pouco como é que materialmente se processava estas comunicações, não é? Porque já envolvem outros meios, não é? Há alguns aspectos, porque de facto o segredo era fundamental, era comunicação, era correspondência muito sensível, digamos assim. Então, qualquer aspecto que vos tenha chamado a atenção e que permita, até futuramente, recolhendo mais investigação, permita outro tipo de estudos, mais no âmbito precisamente desta cultura material. Então, podem começar a responder às questões pela ordem das apresentações. Lucas, por favor. Obrigado. Agradeço a oportunidade de aprofundar um pouco mais as discussões da apresentação e também da pesquisa, né? Agradeço as perguntas do Bruno, dos dois Brunos, e da Daniela, e também da Suzana. Com relação à questão do Bruno, voltada para as questões de relapsia, que eu comentei mais brevemente ali na apresentação, sim, eu acabei encontrando alguns casos, principalmente para a América, né, em que um primeiro processo que ocorreu em Portugal acabou servindo como um primeiro delito, né, comprovado e utilizado para depois um processo de relapsia nos tribunais americanos, né. Rapidamente aqui tem o caso do João Vicente, que é apresentado no livro do Bastel também, A Fé da Lembrança, acho que, se não me engano, é o primeiro capítulo, em que ele tinha um processo anterior por criptojudaísmo em Évora, né? E posteriormente, no Tribunal de Lima, ele foi novamente preso por delitos de criptojudaísmo, mas também pesava contra ele o fato dele não estar utilizando o San Benito, que tinha sido uma das sentenças que ele tinha sofrido no primeiro processo, e durante a confissão dele e da esposa dele, eles mencionaram esse primeiro processo ocorrido em Évora, e a partir de então o Tribunal de Lima ficou aguardando a confirmação disso do Tribunal de Évora, né? Mais detalhadamente, o Bastel ele explora melhor essa questão, mas na minha tese eu acabei procurando mais as questões dos tempos de trocas de cartas, né? Então, no caso, o Tribunal de Lima aguardou por 8 anos a resposta de Évora, e enquanto isso se comunicou também com o Conselho, né, para perguntar o que fariam com relação ao processo dele, enquanto não chegasse a carta, se é que a carta ia chegar. Posteriormente, a carta acabou chegando com todo o translado das culpas e das confissões e da sentença também comprovando, né? Então, demonstra como que o Tribunal de Lima aguardou, né, essa confirmação do Tribunal de Évora. E um outro caso que também aconteceu, também no Tribunal de Lima, foi o do Manuel Henriques da mesma forma, né? Então, ele tinha, nesse caso, para o primeiro processo pela Inquisição de Coimbra, né, que também foi enviado uma solicitação para confirmação. Nesse caso, a carta acabou demorando um pouco menos, né? A carta acabou chegando em Lima cerca de 2 anos depois, e também acabou comprovando. Então, nesse caso, eles acabaram sendo processados por relapsia. Né? Então, eu acabei encontrando esses casos também durante a minha pesquisa. Com relação ao envio de réus, isso é melhor estudado também pela Ana Isabel, né? Ela tem aquele artigo em que ela trata dessa questão das negociações para a extradição de presos e tudo, né? É importante comentar que logo no início das atividades de colaboração, existia muito o pedido da extradição de presos, né, por parte dos tribunais da Espanha, né? Posteriormente, houve esse momento em que eles tiveram que
regulamentar essas questões das extradições, né? Isso é bastante explorado, eu também acabo tratando um pouco na minha tese, mas foi um único momento assim que a gente encontrou em que eles acabaram negociando essa extradição, né? Posteriormente, é como eu acabei apresentando, né? As denúncias elas eram enviadas, né, para o tribunal onde eles tinham a notícia de onde ele estava residindo, onde o perseguido estava residindo. Com a prisão dele, acabava iniciando a troca de cartas e envio de informações, né? Como o caso ali da Catarina que eu demonstrei, não tinha nenhuma denúncia contra ela propriamente em Toledo, né? Todas as denúncias eram do Tribunal de Évora e eles acabavam enviando essas informações sem problema nenhum. E sim, eu acho que é possível fazer uma história comum das Inquisições, eu acho que seria um bom campo de pesquisa, né? Eu acho que uma das questões que me ficou clara assim, é que parecia que era um espaço único, né? Como não havia embaraço, não havia problema entre os inquisidores nesses envios de informações. Houve sim alguns momentos de rusgas entre eles, né? De maiores problemas nessa troca de informação. Efetivamente, a gente encontra mais no final ali entre a Guerra de Restauração Portuguesa e ali logo no final houve uma nova tentativa de regulamentação para que isso ocorresse, mas não tinha nenhum problema nessa comunicação. Então acho que é interessante um espaço único que eles acabaram criando. Então acredito que sim, seria um bom campo de pesquisa para novas investigações. Com relação à questão da Daniela, com relação aos perseguidos, né, a Daniela perguntou mais. O que eu encontrei, efetivamente, os cristãos novos são os mais visados, são os que mais efetivamente aparecem nessas comunicações, né? Seja a questão da circulação deles pelas fronteiras, o que acaba, inclusive, interferindo no número de cartas dentro dos tribunais, né? Então a gente consegue verificar que os tribunais de Évora, Sevilha e Llerena são aqueles que mais se comunicam, né? Por estarem basicamente nos seus espaços de fronteira, de circulação, ali onde os cristãos novos acabavam se estabelecendo. Então eles tinham um maior fluxo de comunicação, né? Então a perseguição aos cristãos novos era bastante bastante visualizada nessa documentação, mas também com relação aos bígamos, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu apresentei agora no último encontro do EIC, né? Que a gente dividiu a mesa também. Os bígamos também, eles também faziam parte dessas questões. Encontrei padres solicitantes que estavam em fuga também, né? Que acabavam passando, principalmente ali, os dois casos que eu encontrei, que me recordo agora, são ali do Tribunal da Galícia com o Tribunal de Coimbra, né, que faziam esse translado. Então, sim, os cristãos novos são os mais visados, mas praticamente todos os delitos que a gente acaba encontrando em processos, né, se havia alguma questão de troca de residência, né, translado, né, para um outro lado da fronteira, ou os grupos familiares, como eu apresentei também, né, ter grupos familiares residindo dos dois lados, acabavam acionando esses circuitos de informação. Com a pergunta do Bruno Lopes agora, não encontrei nenhuma informação a respeito dessas questões, Bruno, de censuras ou essas questões de livros. As cartas que elas são bem... Ou elas tratam de listas, ou elas encaminham listas de memórias de pessoas presas, né? Então tem lá um rol de pessoas presas, ou que a gente acaba encontrando são justamente esses percursos dos processos, né? Então é um caminhamento de uma diligência, um translado de culpas. Então não havia, basicamente, pelo menos na documentação que eu tive acesso, uma troca de informações a respeito desses livros, né, que eles estariam perseguindo, mas não acabei encontrando nada a respeito disso. E, por fim, com relação ao comentário da Suzana,
Também não encontro nenhuma informação, como eu disse, elas eram bastante voltadas para os processos que estavam ocorrendo, né, essas trocas de informações. Então, acabo não me recordando agora de cabeça se encontra essa questão da materialidade que a Suzana questionou nas correspondências pelas quais eu trabalhei. Bem, queria agradecer também bastante os comentários, as questões feitas por vocês, começando pelo Bruno. Primeiramente, agradecer ao Bruno pela luz, Bruno, que você me deu quando eu estava com alguns dilemas, algumas dúvidas em relação aos destinatários, né, dessa correspondência, e aproveitando aí a sua questão em relação a essa mudança de padrão. Sim, uma mudança de padrão, eu creio que drástica, do século XVII para o século XVIII. E o que estava me inquietando também, Bruno, em relação a esses destinatários da conversa que a gente teve anterior, era uma classificação que estava me incomodando bastante. Aí depois eu finalmente cheguei, foi a tabela que eu apresentei, eu cheguei num formato que conseguiu responder ao que eu estava realmente querendo perguntar para essa documentação. E por isso é que eu fiz aquela divisão dos destinatários entre os próprios agentes inquisitoriais que receberam essa correspondência, o clero regular e o clero secular, né? Então, o resultado que, antes de fazer essa divisão mais geral, eu já tinha chegado, né, que a Inquisição se comunicou prioritariamente nesse período aí do século XVII, em especial com os carmelitas dentro do clero regular, né? Depois, os integrantes do clero secular e, por fim, os agentes inquisitoriais. E no século XVIII, mas que eu não ainda consegui fazer uma tabulação como eu consegui para o século XVII, mas que nós temos já estudos já bem sistematizados em relação a isso, aí eu me refiro ao estudo do Aldair e outros, onde ele vai mostrar, por exemplo, que a incidência dessa correspondência no século XVIII será, sobretudo, para os destinatários, serão fundamentalmente os comissários aí. E aí, correlacionado, evidentemente, ao aumento da rede de agentes, tanto de familiares como de comissários. Isso se relaciona também ao conteúdo dessa correspondência, tanto no século XVII como no século XVIII, né, que está ligado, no século, como eu apresentei aqui, no século XVII, a incidência de juramentos de familiares aparecendo aí como o quesito que mais apareceu, e no século XVIII, as diligências para habilitação também, aumentando de uma maneira significativa. Não tenho aqui os dados específicos para mostrar, mas sim, né, essa mudança de padrão ela foi significativa, relacionada, na minha concepção, aí, na avaliação que eu faço, pelo menos de pronto, dessa documentação, ligada ao aumento, ao movimento de organização dessa rede de agentes de familiares e comissários. Quanto à questão que o Bruno Lopes fez em relação a essa base de dados, sim, Bruno, a ideia é tornar pública essa base. Vai ser um trabalho um pouco demorado, porque a documentação do século XVIII, que eu já levantei, mas ainda não consegui sistematizar, é uma documentação infinitamente maior, porque a gente tem uma série, né, bem mais substantiva, e também eu estive em Portugal no início do ano passado, né, no início de 2020, e a minha ideia era trabalhar também com o Tribunal de Coimbra e também com a documentação recebida
pelo Tribunal de Lisboa por parte do Conselho Geral do Santo Ofício. Essa documentação eu consegui levantar toda por conta das facilidades aí não de digitalizar, até de digitalização dos livros, mas em relação ao Tribunal de Coimbra eu não consegui nem começar, porque eu tive que voltar por conta aí do agravamento da pandemia, então não consegui ficar em Portugal, porque a documentação não está digitalizada, então eu não consegui mexer nesse material, lamentavelmente. Mas sim, né, a ideia é justamente colocar a público essa documentação com os devidos ajustes em relação a essa classificação. É fundamental, né, num banco de dados, uma classificação correta, uma nomenclatura correta que dê a ideia mesmo do que o pesquisador quer buscar, né? Então, isso com certeza eu vou fazer, já estou fazendo, né? Mas assim, vai demorar um certo tempo. Em relação ao que a Suzana perguntou, de observar aspectos da cultura material nessa documentação, eu vi pouca coisa nesse sentido, né? Eu vi, na verdade, em vários relatos, esses trâmites cotidianos por exemplo, um determinado indivíduo que recebe essa correspondência, ele vai na sua embarcação e aí ele tem que entregar para o destinatário X, enfim, isso eu vi. Mas, de um modo geral, não consegui perceber muito mais do que isso nessa documentação. Então, é isso. Obrigado pelas questões que foram colocadas. Algumas das questões aqui levantadas são interessantes pelo facto de eu também partilhar dessas ideias e que eu podia também ter referido isso. Pronto. Relativamente à questão colocada pelo Bruno Feitler, eu devo dizer que inicialmente pensei para esta comunicação alargar o período cronológico e tratá-lo todo o século XVIII. Pronto, acrescentar mais 50 anos àquilo que foi realmente o período estudado na minha investigação, dada a situação que estamos a viver, impossibilitou de todo poder completar esta investigação. E tanto que para estes 50 anos é um período extremamente curto, não se consegue evidenciar, não se consegue fazer uma devida avaliação de uma evolução ao nível das tipologias documentais que eu acredito que exista, principalmente se calhar no século XVII para o século XVIII, existe ao nível dos procedimentos, ao nível da tipologia documental, de como é que ela era formulada, o tipo de linguagem e até mesmo às vezes se era mais ou menos desenvolvido. E por isso, em 50 anos não é possível verificar essa evolução ao nível das tipologias. Depois, passando à questão da Daniela, e eu aqui já me estou a rir porque realmente a Daniela tocou num assunto que por vezes é frustrante e também eu sofri imenso com isso. Nós estamos a falar de documentação que é muito parca em informações. Os registros muitas vezes cingem-se àquilo que é necessário e que só para quem escreve sabe do que é que se trata. Nós muitas vezes não sabemos quem é o destinatário, a que processo se diz respeito, que tipologias estão aqui envolvidas, porque são quase mensagens telegráficas e nós não conseguimos às vezes decifrar e fazer a devida correspondência com as cartas, se é mesmo ou não aquele registro. E às vezes não sabemos se aquele destinatário é um comissário ou um notário, porque, como eu disse na apresentação, muitas vezes até se privilegiavam os cargos eclesiásticos. Mesmo a pessoa, a figura, o agente, ter um cargo no Santo Ofício, continuava-se a referir o cargo que ocupava em termos eclesiásticos. E por isso eu estou-me a rir pela seguinte situação, não fui o único a sentir esta dificuldade de poder tirar dali a informação que eu pretendia.
sim. Relativamente à questão levantada pelo Bruno Lopes, relativamente à questão do dinheiro, que muito lhe diz, não é? A parte financeira, encontrei pontualmente algumas indicações, algumas informações, nomeadamente a correspondência vinda do Conselho Geral, em que se referia o dinheiro vindo em maços, em massinhos e embrulhinhos de dinheiro. O que é que acontece? É que este transporte de correspondência, e aqui trazendo também algum dinheiro, começa a ser tudo público, começa a ser muito conhecido e começa a ser alvo de roubos. E, entretanto, o que acontece é que a própria Inquisição começa a limitar esse transporte, em que proíbe o transporte de dinheiro, criando apenas, salvo raras exceções, como as pensões dos infantes, e em situações em que o inquisidor permitisse esse transporte de dinheiro, que realmente punha em risco não só a segurança daquele que transportava a correspondência, mas também ao pôr em causa o acesso à informação que era transportada. Mas, se o Bruno desejar, eu posso dar as referências das fontes onde eu encontrei essa informação. Depois, a Carla, a quem eu partilho este gosto enorme de ser algarvio, não é? Há aqui questões que eu, relativamente, colocou para o tal período da década de 20, relativamente à correspondência, ao aumento de correspondência, é uma das hipóteses, sim, é a diminuição da atividade repressiva, assim como Veiga Torres explica que poderá ter acontecido essa diminuição e o aumento depois das habilitações para agente inquisitorial. Relativamente à última questão, à viagem do Algarve para Évora, ou de Évora para o Algarve, eu gostaria muito de ter relatos sobre essas viagens, a duração da viagem, as paragens dessa viagem. Aquilo que nós conseguimos encontrar nestes 50 anos é de que era uma viagem muito custosa, muito penosa. Pronto, isso nós sabemos. A duração, nós pautamos muito pelo seguinte: nós sabemos que de Lisboa a Coimbra faziam-se 15 léguas por jornada. Sabendo que do Algarve a Lisboa são 50 léguas, por volta disso, Évora andaria pelas 40 e tal léguas. E isso corresponderia a uma viagem de Lisboa a Coimbra, sabe-se que duraria, por exemplo, 3 dias. Pronto, 3 dias de ida e 3 dias de volta. E aqui, sabendo que Coimbra e Lisboa, atualmente, e isto em quilómetros, falando em quilómetros, anda pelos 200 e poucos quilómetros, e de Évora a Faro, mais uns poucos quilómetros, não andaria muito longe dos 3 dias de viagem. Pronto. São aqui indicadores que eu consigo encontrar para poder responder mais ou menos, não é? Obviamente que isto poderia demorar mais tempo, se calhar em dias de alguma intempérie, em que a pessoa que transportava a documentação tinha que se resguardar em algum sítio e parar a sua viagem, ou de outra situação que pudesse ocorrer, mas mais ou menos são estes os indicadores que eu posso indicar, porque não existe, ou não, até o momento não foi encontrado uma fonte, um documento que falasse sobre essa viagem, que seria extremamente interessante. Primeiro, boa tarde a todas e a todos. Eu quero dar os parabéns e agradecer pelas 3 interessantes apresentações. E então quero fazer uma consideração mais geral e depois uma pergunta. A consideração é a seguinte: eu desconfio que nem toda a correspondência trocada foi catalogada nos livros próprios. Por quê? Eu pego o exemplo que eu analisei mais de perto, que foi o da primeira visitação.
eu encontrei 2 cópias das cartas transcritas pelo Antônio Baião, naquele célebre texto Correspondência Inédita, e em nenhuma delas constam certos despachos do Conselho Geral que foram incorporados a alguns processos da primeira visitação. O próprio exemplo que o Lucas deu do Diogo Lopes, que teve o pedido, a ordem para que o visitador Heitor Furtado expedisse o mandado de prisão para o administrador do Rio, ele não consta nem nas cartas transcritas pelo Baião, e também não encontrei nenhum livro de correspondência de Lisboa enviada para ele, Heitor Furtado. Então, me parece que, pelo menos para o século XVI, nem toda a correspondência trocada, né, consta nos livros próprios, seja de correspondência expedida ou correspondência recebida. A pergunta mais específica que eu queria fazer é para o Lucas. Lucas, você falou da troca de denúncias, enfim, e me parece que pôde analisar tanto os processos da Inquisição portuguesa quanto os da Inquisição espanhola. E a pergunta bem direta é a seguinte: você conseguiu encontrar diferenças significativas nos modos de proceder tanto do Santo Ofício e da Inquisição, do Santo Ofício português, Santo Ofício espanhol? Se sim, quais seriam essas diferenças? Muito obrigado. Obrigado, Alessio. Primeiro, eu acho que assim, não só as correspondências não estão todas catalogadas, como não estão catalogados diversos dos documentos que a gente estuda, né? Por exemplo, eu me guiei muito para a questão dos familiares espanhóis habilitados pela Inquisição portuguesa, que também tem um artigo da Ana Isabel que trata sobre isso, né? E encontrei também aí nos livros, lá nos arquivos espanhóis, a lista de portugueses, né, habilitados pelos tribunais espanhóis. E se tu comparar a lista tanto da Ana Isabel quanto das que eu consegui catalogar ali no arquivo e depois for para a documentação, tu vai encontrar uma enormidade de pedidos de genealogia para comissários e para familiares que estão nas correspondências, e tu não vai encontrar o nome deles em nenhum lugar, né? Tu não vai encontrar nos processos de habilitação em Portugal, né? Se tu for encontrar ali, nas correspondências, por exemplo, tu encontra o retorno do Tribunal Espanhol para um processo de habilitação que está ocorrendo em Lisboa, né? E aí tu pega o nome ali do habilitando e vai procurar na Torre do Tombo, tu não vai encontrar esse indivíduo, né? Então, e não foram poucos os casos que isso aconteceram, né? Então, da mesma forma, as cartas, né? Talvez tu não tenha encontrado as cartas do Diogo Lopes, porque essas cartas eu retirei dos processos, né? Então, muitas cartas das quais eu acabo trabalhando também na pesquisa estão dentro do processo, não estão nos livros de correspondências recebidas dos tribunais espanhóis, estão diretamente nos processos, né? Enquanto que alguns casos tu consegue encontrar também as cópias no processo e também está no outro livro, né? Mas muitas delas estão diretamente nos processos, então é uma via assim, tu tem que ir fazendo um trabalho meio de formiguinha e procurando até encontrar o nome do indivíduo, e depois lá dentro do processo, sim, tu vai encontrar toda a documentação que consta a respeito daquilo, né? E aí tu vai encontrar as cartas, os pedidos, as reiterações e tudo, né? Então, sim, essa questão da catalogação é mais complicada. Diretamente para a tua pergunta especificamente, eu honestamente não encontrei uma diferença significativa nos processos, assim, que eu pudesse te citar. Principalmente para os casos dos cristãos novos, assim, não encontrei. O que eu possa mencionar, assim, olha, durante toda a pesquisa acabei encontrando essas diferenças, assim. Da mesma forma, para os processos dos bígamos com os quais eu trabalhei, antes na dissertação, depois agora, e com as leituras que eu fiz e tudo, eu não acabei encontrando nenhuma diferenciação nessa quer dizer assim, no modo do processo e tudo, né, nas etapas, que é uma coisa que tu te interessa bastante, né, na tua pesquisa, não acabei não encontrando.
Daniela, o Nelson, querem fazer alguma consideração em relação ao que o Alessio falou? Ou... Só fazer um comentário, Alessio. Sem dúvida, né? Como o Lucas falou, eu, por exemplo, encontrei, quando estava estudando os feiticeiros africanos, afrodescendentes, né, em Portugal, e como eu também falei no início, quando eu estava estudando os cárceres, eu encontrei muita coisa nos cadernos do promotor, né? As cartas completas, né? As cartas propriamente, né? Porque essa documentação são os livros de registro. E, claro, eu acho que o volume de correspondência era tão grande, porque era tão fundamental para a ação inquisitorial, né? Para o trabalho administrativo do Santo Ofício, que eu acho que eu diria que era quase impossível se registrarem todas elas mesmo nesses livros. Então, com certeza, essas lacunas acontecem, né? Mas, de todo jeito, ter esses registros nos dá um panorama aí bastante interessante, bastante significativo desse funcionamento, do funcionamento da organização do tribunal. Mas, realmente, a gente encontra muita coisa que não está lá, né? É uma documentação que está dispersa. A natureza, acho que dessa documentação mesmo é a dispersão, né? E como a Daniela falou, não é, enfim, sobretudo em relação ao século XVI, não é? A gente não pode, enfim, sobretudo que começou a estudar a Inquisição no século XVIII e acha que ali está tudo muito bem organizado, muito bem azeitado, né? Enfim, não começou tudo daquele jeito. E o registro da correspondência já estava muito bem configurado no século XVIII, sendo no século XVII. No século XVI, o próprio registro não começa em 1536. Não é? Enfim, então, foi a partir de um certo momento que decidiu-se que seria necessário ter um registro dessa correspondência e, sem dúvida, foi necessário um certo tempo para se sistematizar, para se ter alguma sistemática de registro que, de repente, nem era de se anotar tudo que se mandava, né? Como foi dito pela Daniela, que, sem dúvida, possivelmente, só se registrava aquilo que era de uma certa importância para, enfim, porque era necessário naquele momento para a Inquisição. Então, por isso, quem sabe que algumas cartas que se encontram, que mesmo no século XVIII, não estão lá no registro lá daqueles livros 102, 8, enfim, não lembro agora os números. Né? Posso acrescentar só uma coisa? Os maços da documentação avulsa estão cheios de cartas soltas, que não estão nos livros de correspondência, portanto, a Inquisição era organizada, mas também passou por muito, não é? A questão dos arquivos e tudo o que aconteceu no século XIX, e os maços, nós não sabemos como é que aquilo tudo foi constituído. Eu, para a tese, vi todos os maços de Inquisição de Lisboa e a quantidade de cartas, seja do Brasil, seja de comissários, sejam rascunhos, alguns são rascunhos de cartas que não existem mais lado nenhum, portanto, só estudar a correspondência é um mundo fascinante. Eu, por exemplo, também não entrei, não sei se vocês entraram nos livros de registro do Conselho Geral, de correspondência expedida, que eu vi e fiquei assustado. Aquilo é um manancial de registros que até assusta. Os próprios livros são um bocado assustadores, pelo menos os que eu vi na torre são grandes, são assim tão torcidos de tanto uso, portanto, eu aí não entrei. Portanto, era só mais chega. Assim. Esses livros, Bruno, nessa ocasião que eu estava lá, eu fotografei os registros de Lisboa e agora tem que fazer essa seleção para ver o que eu encontro ali relativo ao Brasil. Agora, esses mapas que você mencionou é um material assim, absolutamente impressionante, né? É um material que acho que não tem nenhuma, vamos dizer, não tem nenhuma classificação específica, eu diria que é um poço sem fundo, como dizemos aqui no Brasil, de material, enfim, tem de tudo ali, né? Então, não sei, eu acredito que aquilo foi encontrado lá
em algum lugar e foi organizado dessa maneira, maços avulsos pelas conservadoras, sem nenhuma organização prévia. Sim, não tem nenhum critério, não. E é como o Bruno falou, é um material que é um pouco delicado de se usar, porque muitas vezes são rascunhos e a gente não sabe se aquilo foi efetivamente utilizado. Enfim, é muito... Enfim, tem informações às vezes interessantíssimas lá e não se sabe quem escreveu, se foi enviado para algum lugar. Enfim. É um mundo, sem dúvida. Há um dos documentos que eu encontrei que é uma coisa do início do século XVIII, que é uma espécie de lista de instruções de como é que se deve proceder às práticas do confisco no Brasil, obedecendo ao regimento de 1620. Só que aquilo é incompleto, portanto, é assim um esboço, tem uma parte da história, não é? Portanto, eu encontrei partes de folhas de pagamentos de salários, por exemplo, há metade de um livro de salários da Inquisição de Lisboa que está ali, e eu só consegui explorar os de Lisboa, porque Évora e Coimbra têm também, só vi uma parte, depois há coisas que têm mau estado e uma parte é retirada, portanto, mas é um manancial de informação fantástico, é um trabalho sem fim. Ver aquilo tudo são milhares de imagens. Sim. Catalogar aquilo, não é? Sim, catalogar, sim. Sim. Eu encontrei nos maços do Conselho Geral do Santo Ofício, quando eu fui dessa vez, assim, quase dezenas de pedidos de comutação de pena. Sim, tem muito. Muita coisa mesmo, muita coisa. Mas solto, assim, totalmente solto. Né? Bem, agradeço então a todos os participantes nesta mesa pelas interessantes comunicações e também ao debate tão frutífero que tivemos aqui. E saúdo todos os participantes e todas as pessoas que estão a assistir e que irão assistir futuramente, deixando também o convite para se manterem atentos ao nosso site e para depois participarem. Ainda falta um módulo deste evento, até mais para o final do ano, e quem sabe teremos também novidades durante o próximo ano. Muito obrigada a todos e a todas.